A gente continua a falar de Mateus 24, versos 34 e 35. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A elevação da falsa religião que passará. Por que estou falando isso? Veja só a ligação do texto, como eu já tinha falado antes. Passar, passar, passar. Passará, passarão, passar. Esta geração ligada com o céu e a terra. Por quê? Porque a geração não passará, mas o céu e a terra passarão. A gente vê então a ligação do céu e da terra com a geração. A gente vê a ligação de todas essas coisas com as palavras de Jesus. Todas as coisas que Jesus estava falando. E o que ele estava falando? O que Jesus estava falando? A gente diminui aqui a fonte, vai voltando até o início do capítulo 23 de Mateus. Então, eu tenho colocado aqui cores que falam de temas, tópicos. As cores aqui são tópicos, inclusive tem tópicos ou palavras, frases aqui que mereciam até múltiplas cores porque estão englobando vários tópicos. Mas vamos ver aqui, a partir de Mateus 23, mais uma vez, Jesus discutindo com os religiosos, com os escribas e fariseus, que estavam, segundo Jesus, sentados na cadeira de Moisés. Eles estavam elevados, né? É o que a gente vai ver Jesus dizendo. Jesus vai começar a falar justamente desse tópico de o maior dentre vós será o vosso servo. Ali os fariseus diziam, mas não faziam. Jesus entra nesse tópico de ser o maior e o menor. O maior, na verdade, é o menor, é o servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Esse tópico aqui em amarelo de elevação, humilhação ou elevação. Exaltação, humilhação. O reino dos céus, né? O reino elevado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, né? Os escribas e fariseus, a gente vai ver esse tópico. Eram os pais ali. Seguiam as tradições de seus pais espirituais. Esse tópico de pais e filhos. Vamos seguir aqui. Vocês, filho do inferno. Então, os religiosos aqui. As coisas da terra valem mais do que as coisas espirituais. A gente vai ver justamente isso. Ai de vós, condutores cegos, qualquer que jurar pelo templo, esse tópico de templo, no contexto aqui o templo era algo mais elevado do que o ouro do templo. Jurando pelo templo não era nada, mas jurar pelo ouro do templo, né? A preocupação muito era com o dinheiro, né? Insensatos e cegos, qual é o maior, o ouro ou o templo? Veja só o tópico, maior, menor. Aquele que jurar pelo altar não é nada, né? Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Mais uma vez, qual é o maior? O altar ou a oferta? Eles colocavam a oferta acima de tudo. Qualquer semelhança com os nossos dias, né? Na verdade, quem são os fariseus dos nossos dias? Vamos até ver um pouquinho sobre isso. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, realmente Jesus falando o altar é maior do que a oferta. E o templo, novamente, o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus. A questão do dízimo, a importância da separação de tópico. Não é o tópico aqui de dízimo, mas dizimais a hortelã, o endro, o cominho. Desprezais o mais importante da lei. Então, você vê que o dízimo está ligado ao quê? A juízo, misericórdia e fé, como Jesus mesmo fala aqui. Então, essas coisas devem fazer, dizimar, né, no caso, o Antigo Testamento ainda ali, e não omitir aquelas. Não é o nosso tópico aqui. Não é o nosso tópico aqui, vamos continuar. Condutores cegos, que quais um mosquito engolis um cabelo. Aqui vai a questão do interior e exterior. E o que a gente vai percebendo, né? Qual o mais importante, interior ou exterior?
Jesus vai responder isso, né? Veja a importância de separar em tópicos. Falei até sobre quiasma e a separação de tópicos, muito importante, né? Os fariseus, né? Ligação do interior com o exterior e a questão do templo. A gente vai entrando em Mateus 24, a gente vai ver o templo, né? Que é a questão do interior. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque eles limpavam o exterior do copo e do prato, mas o interior, né, cheio de iniquidade. Limpa também o interior. Limpa primeiro, né, mais importante o interior. Sepulcros caiados. Olha só a importância do tópico. Sepulcro caiado é como a gente vai ver, uma construção, uma edificação. Por fora é formoso, interiormente cheio de ossos mortos, imundícia. Sim, eram os fariseus, né? O exterior pareciam justos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia. A gente voltando aos tempos de Jesus, os fariseus eram realmente os religiosos. Pareciam pessoas corretas, né? Muitos seguiam eles. Não vamos nos enganar, porque a gente já conhece o contexto bíblico de Jesus indo contra eles, mas se a gente estivesse ali nos tempos dos fariseus, nos tempos de Jesus, a quem a gente daria mais importância? A Jesus ou aos fariseus? A gente vê que as pessoas davam mais importância aos fariseus, isso é bem claro, né? E não se engane, né? A festa de Pentecostes ali no livro de Atos, mais de 3.000 ou cerca de 3.000 pessoas convertidas. Onde vinham aquelas pessoas naquela festa? Estavam indo para o templo. As festas eram lindas ali no templo, era uma religião maravilhosa externamente, mas interiormente não. Tudo isso a gente tira para os nossos tempos também. Quem são os fariseus dos nossos dias? Uma religião muitas vezes que parece ser bonita, linda por fora, mas por dentro, né? Eles edificavam o sepulcro dos profetas, adornavam os monumentos dos justos. Edificação, esse tema tão importante no Novo Testamento, edificar, uma construção. E a gente vai ver logo em seguida Mateus 24 falando do templo, né, que é uma construção, uma edificação. Derramar sangue, a parentela, né? Jesus aqui vai falar o que eles diziam, e os fariseus diziam: se existíssemos no tempo de nossos pais, esse tema de parentela, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Falando dos profetas do Antigo Testamento que foram mortos, ninguém dava ouvido a eles. E Jesus ali era mais um, onde não estava se dando ouvido. E esse é o maior deles, né? O Filho de Deus. Assim vós mesmos testificais seus filhos, esse tema de parentela, filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida de vossos pais, né? Pais, filhos. Condenação do inferno, o Gená. Então, dos céus, veja só esse tema agora, do alto, de algo elevado, vinham os profetas. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios, escribas. Só que eles matavam, crucificavam, açoitavam, perseguiam. E aqui uma ligação com o Apocalipse, tem na verdade várias, estou colocando apenas aqui alguma bastante importante. O sangue derramado, no Apocalipse 17, a gente vê aquela mulher embriagada com o sangue dos santos. Por que embriaguez? Embriaguez com sangue, o sangue que era proibido se beber. Tudo fala de uma perseguição, né? Mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Todas essas coisas, a gente liga ali com o texto de Mateus 24, 34 a 35. Todas essas coisas, esta geração, veja só, exatamente as mesmas palavras, esta geração, ou esta geração não passará em Mateus 24. Que geração é essa? Geração dos fariseus, né? Que é uma geração que continua nos nossos dias. Na verdade, a palavra é esta geração. Muitos até se apegam à parte literal, ou é a geração dos tempos de Jesus. Sim, a geração dos tempos de Jesus que continua em atividade até os nossos dias. Veja só a importância. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém que é o símbolo da noiva, né, internamente, uma cidade edificada por Deus, mata os profetas, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Essa parte de deserta a gente vai ver em Mateus 24, casa, templo. E aqui, Mateus 24, que eu quero mostrar que é uma continuação do tópico.
Quando Jesus ia saindo do templo, veja, Jesus estava discutindo com os fariseus no templo. Então os discípulos apareceram, mostraram ali que templo bonito, né, exteriormente, né? Em vermelho aqui separei, interior ou exterior, o templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? A visão, tá tudo bonito por fora ali, né? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui é uma parte importante. Literalmente, ficou pedra sobre pedra. O que a gente vê até hoje no Muro das Lamentações? Existem pedras lá, existem partes do muro, não é verdade? Então, literalmente, a profecia foi cumprida até um certo ponto. O que Jesus estava falando aqui é uma religião, né? Essa religião seria derrubada. Tive uma forte ligação com o livro de Lamentações, onde anteriormente aquilo já tinha acontecido. O templo destruído, a cidade de Jerusalém destruída, não estava ali pedra sobre pedra. A gente continua. Destruição do templo. Duas coisas, destruição do templo e o fim de uma era, o fim do mundo, a consumação da era. Então, quando serão essas coisas, os discípulos perguntam, o sinal da vinda de Cristo, né? Quando serão essas coisas e que sinal haverá da vinda de Cristo? Que Jesus vai falar das pestes, os vírus, né? A gente vem isso literalmente acontecendo, mas como tem até já falado, tem uma ligação, tem a parte literal, mas tem a parte espiritual. O que era pestilência na saída do povo do Egito? Era a praga da lepra, por exemplo, e outras. Deus até falou no livro de Êxodo, eu sou teu Deus que te sarará, as pragas do Egito não te perseguirão, não te acometerão. Então, as pragas têm um sentido muito forte espiritual também, né? A parte literal é a parte que acontece também, né? Existe uma fome da palavra de Deus hoje, de uma palavra verdadeira. Existe também pragas acontecendo, infelizmente o povo de Deus ali envolvido em coisas, né, que muitas vezes não dignificam a Deus. Muitos virão dizendo, eu sou Cristo, né, o ungido. Todas essas coisas são os princípios de dores. Vão ser atormentados. A gente vê a tribulação, né, como um filho nascendo. Princípio de dores, tribulação. A gente vê essa ligação com o filho e essa ligação com o templo, né. A gente vai ver toda a ligação com a saída do povo do Egito até o Monte Sinai, até na verdade a Terra Prometida, mas a gente vê no Monte Sinai as instruções para o templo, o tabernáculo. O princípio das dores, né? Israel, o filho primogênito, o primogênito também do Egito ali sendo atingido e o primogênito de Deus nascendo, né? As dores, a tribulação do Egito. A gente continua. E surgirão, né, muitos falsos profetas, enganarão a muitos, né? Como a besta ali no Apocalipse, enganando a muitos. A gente vê ali várias sombras no livro do Apocalipse do cumprimento de Mateus 24 que vem se cumprindo. Não se cumpriu ainda tudo, continua a se cumprir. Persevere até ser salvo. Persevere até o fim, né, para que venha essa salvação. Quando virdes a abominação da desolação, a ligação ali com o livro de Daniel, a gente vê no Mateus 23, como a gente já viu, a desolação, uma casa desolada. Falei muito sobre o livro de Daniel e outros estudos já, mas ai das grávidas, mais esse tema de tribulação, dores do parto. A gente, que até já falei um pouco aqui, né, no Egito, na saída do povo de Israel do Egito, o que aconteceu? Céu e terra sendo ali abalado, uma grande tribulação acontecendo. Deixa eu ver aqui em hebraico a palavra Egito, eu tenho falado muito sobre isso, estudos sobre tribulação. Essa palavra Egito no hebraico tem uma forte ligação com tribulação, porque a raiz é justamente tribulação. A gente vê aqui em verde embaixo a palavra estreito e a palavra tribulação, todas vêm da mesma raiz ali, de tsar. Egito é Mitzray, é como se fosse um plural de tribulações, a palavra Egito. É claro que a palavra Egito vem, na verdade, de um nome de uma pessoa, ali do livro de Gênesis, mas tem toda essa ligação com tribulação. Israel, o filho nascendo, tribulações de dores do parto que fazem um filho nascer. Que filho é esse, né? É Jesus em nós, é o reino de Deus em nós. E a tribulação que a igreja também está passando.
O povo de Israel passou, a gente vê toda a questão do Antigo Testamento, o livro dos profetas, toda a tribulação, que é um espelho do livro do Apocalipse, do Novo Testamento, a igreja passando por isso também. Para que essas dores, para que Jesus nasça em nós, o Filho do Homem, né, haja esse nascimento. Então, tribulação fala de algo estreito. A gente continua sinais na terra, no céu. Então, justamente a ligação ali com o Egito, toda essa grande ligação, né, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Palavras ali da saída do povo de Israel do Egito. Muito interessante, né, toda essa ligação com a saída do povo do Egito. Dias abreviados aqui, Deus abreviando os tempos, e mais ligação com o Apocalipse, que a besta que engana muitos, né? Esses falsos profetas e falsos ungidos ou falsos cristos, enganando até os escolhidos. Né? Mais temas ali de céu e terra, elevação, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho, essa questão de pai e filho, a vinda do Filho do Homem. Então Jesus é essa luz do mundo, esse tema de céus e terra, Jesus é a luz do mundo que se apagou, né, ali na Páscoa, quando Jesus morreu. Então, uma ligação forte com a saída do Egito, né, a escuridão, ali a morte do primogênito e a morte de Jesus. Tem outros estudos que falam sobre isso, a gente vai falar mais sobre isso também em outros estudos. Então, a elevação da religião, a grande Babilônia sendo destruída, como a gente vê no livro do Apocalipse, a aflição, né, a tribulação daqueles dias, lembrando ao Egito, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus abaladas. Volta ali Mateus 23, a elevação dos fariseus. O quê? Esse sol, a religião que era para ser luz do mundo, não está sendo mais. A religião que era para ser a luz do mundo, assim como o sol, a lua, as estrelas, desde o Gênesis 1. O que a gente vai vendo? Que a religião não tem dado a sua luz. Então é isso que tem acontecido e vai acontecer mais fortemente ainda. O sol vai escurecer. Eu diria não literalmente, na verdade, espiritualmente, o que a gente vê hoje, nos dias de hoje, né? A igreja não tem dado a sua luz. As potências, né? Sempre algo potente e elevado sendo abalado. A gente vai ver tudo isso que o Antigo Testamento dá suporte, tudo que estou falando aqui. Então aparecerá aonde? No céu, lá de cima, o que é um sinal, tudo ali de Gênesis 1, qual o sinal? O Filho do Homem, pai e filho ali. Então o nascimento desse filho vai acontecer, o reino de Cristo vai vir sobre essa terra. Verão, né, o Filho do Homem, a gente vai ter estudos só sobre isso. Que Filho do Homem é esse? O que será visto? Sobre as nuvens do céu, ainda esse tópico de elevação, poder e grande glória. Poderia até ter colocado aqui em cores também. Virá os seus anjos, elevação, né, de uma a outra extremidade dos céus, de uma até a outra extremidade, né, escolhendo, pegando os escolhidos, juntando os escolhidos. Então, aqui a gente chega no texto de Mateus 24, 34 e 35, né? Ali, não passará essa geração. Então, o que significa tudo isso? Acho que vai ficando mais claro, né? Que geração é esta? Esta geração, volta ali em Mateus 23, que geração era aquela? A geração dos fariseus, a geração religiosa que mata os profetas, que mata a profecia. Infelizmente, essa geração está mais do que viva nos dias de hoje. Ela não vai passar, é verdade. Vai chegar um dia que essa geração vai se acabar. A tribulação que virá e que já está acontecendo vai gerar o quê? O final dessa geração. Essa geração vai se extinguir. É isso que o texto está falando. Assim como novos céus e nova terra que o livro de Isaías fala, né? Uma geração que viria, né, que realmente seria fiel ao Senhor. É isso que está falando aqui. O reino de Deus virá, né, essa geração passará. Vamos falar mais e mais sobre isso. Então aqui, aquele dia e hora ninguém sabe, né? Fala da festa das trombetas, onde se avistava que a lua, onde a lua deveria ser avistada. Vê toda Gênesis 1, as festas de Israel, tudo baseado ali no calendário da lua, do céu. Muito importante pegar esse tópico, a gente vai estudar mais sobre isso. Noé, se a gente parar para pensar, um patriarca, esse tema de pai e filho. Noé, onde todos nós
toda a humanidade veio de Noé, claro, de Adão e Eva, depois de Noé. Então, é essa parentela que a gente tem que se aproximar dela. Não da parentela dos fariseus, né? Os pais dos fariseus que mataram os profetas. Então, o templo, uma construção, a arca também uma construção. Veja só a ligação dos tópicos, né? A arca e o templo, construções, o interior. Né? Mas vê ali o dilúvio, né? A tribulação ali dos dias de Noé. E a arca, ali como se fosse um templo, né, de salvação. Sim, também será a vinda do Filho do Homem. 2 no campo, 1 será levado. Estando 2 moendo, 1 será levada. Sempre a metade, né? Um corte. A gente vai ver a parábola das 10 virgens, 10 e 5 e 5, né? Sempre a metade, é um corte. Tenho falado sobre isso, é muito importante. Temas do Antigo Testamento, esse corte. Né? Sempre a metade de Israel, dividido no meio. Se o pai de família soubesse que vigília da noite, fala de um tempo também, um tempo. Minar a sua casa, né? Casa, templo. O Filho do Homem, né, nesse tempo, nessa hora em que não penseis. Então a gente vai chegando ao fim de Mateus 24, a elevação dos fiéis, a gente vai ver toda essa ligação, onde ao final dos tempos, né, já de agora mesmo o Senhor vai constituindo os fiéis, verdadeiros fiéis, sobre a casa do Senhor, né, sobre a sua casa, o reino de Deus, que vai ser estabelecido, já está sendo. Quando vier, né, achará e colocar os verdadeiros fiéis sobre os bens. Veja, uma elevação. Esses serão elevados ao reino de Deus. O meu Senhor tarde virá, num dia e hora em que não se sabe, né? Festa das trombetas, ligação com isso. Dia e a hora que não se sabe. Apenas a avistação da lua. Mateus 25, o capítulo 25, a partir do verso 1. Então, o reino dos céus, semelhante a 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, 10 e 5, 5 e 5, veja só a metade, um corte. Esse número está se referindo a um corte, assim como a gente deve entender, não que a metade vai ser salva ou levado a esse reino, mas que 5, ou na verdade, esse corte, que a gente tem que evitar, a gente tem que estar com essas 5 prudentes. Então, tardando o esposo, adormeceram. Então, meia-noite, mais uma vez, o corte, né? O corte, justamente o meio da noite, a ligação com o Egito. Lembra ali da saída do povo de Israel do Egito, à meia-noite, porque a meia-noite fala de um corte, da morte dos primogênitos, da saída dos verdadeiros filhos de Deus. Então, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio um esposo. Né? Lâmpadas e azeites. Né? A lâmpada, o exterior, o azeite, o interior. Beleza exterior do templo versus o interior. Fala de nossas vidas. Então, as lâmpadas. Dai-vos azeite para as lâmpadas. Então, é muito lindo, né? Ver o texto em forma de quiasma ou quiasmo. Essa separação de tópico vai dando um profundo entendimento de tudo isso. Claro que o entendimento do Antigo Testamento, o estudo do Antigo Testamento e dos tópicos do Gênesis, saída do povo de Israel do Egito e todo o livro dos profetas, muito importante para entender todo esse texto do Novo Testamento. Vigiai porque não sabeis o dia nem a hora, né, em que o Filho do Homem há de vir. Né, que fala muito da festa das trombetas, um dos temas mais... Vários temas aqui ligados. Então, essa importância da gente se preocupar com o interior. Muitas vezes se prega parte exterior, faça isso, faça aquilo, mas e a profundidade da palavra de Deus, as raízes nessa terra seca? Será que a chuva celestial está vindo e fazendo brotar em nós essas raízes profundas para que nesses tempos difíceis de tribulação a gente possa realmente ser como um verdadeiro filho de Deus, nascendo para uma nova vida, que já vem acontecendo e vai acontecer ainda mais fortemente. Né? Virgens prudentes, né? Uma noiva prudente que tem um interior cheio de azeite, né? Um interior onde a palavra de Deus vai propagando, vai gerando frutos e raízes profundas, né? Todo esse tema de raízes, frutos, saída do Egito, muito importante, até um templo. O tópico aqui, Mateus 24, é um templo.
uma parte interior. Muito importante a gente focar na parte interior, como a gente vê aqui, ter o azeite como essas virgens prudentes, com suas lâmpadas acesas, longe desse corte ao meio. A gente tem que estar por inteiro servindo a Deus, né? Não como aqueles religiosos, volta todo ao tópico dos religiosos, formosos por fora, mas por dentro só morte. Vê que a religião de hoje muitas vezes foca no exterior, faça isso, faça aquilo, coisas que são muito boas, o foco na nossa família, o foco nas nossas vidas. A palavra de Deus também fala muito isso, tem a parte literal, longe de coisas que não dignificam a Deus. Mas é claro, essa mudança só vai vir profundamente se o interior nosso estiver cheio de azeite, vamos dizer assim. Se a gente estiver com foco no interior. Então, o tópico é o templo. Aqui o templo, a saída do Egito como um primogênito, saindo, né, para uma nova vida, uma vida interior. Ali no Monte Sinai, o templo, as instruções para o tabernáculo foram dadas, como um filho nascendo. A gente vê que nos 10 mandamentos tem todo um tópico de filho, né? Deus como um verdadeiro pai, deixa o faraó, o antigo pai, para trás. Esquece ali as comidas do Egito, a provisão do Egito. Infelizmente essa luz, esse governo que não está brilhando no mundo, vai ter que realmente ser destruído, né? Não falo literalmente necessariamente, para que haja uma vida nova, novos céus e nova terra, literalmente, e a parte espiritualmente também. É o reino de Deus que vai trazer tudo novo, como diz o livro de Isaías, onde as palavras de Jesus, parte das palavras são tiradas, novos céus e nova terra, um novo povo que vai seguir ao Senhor. A gente vê isso no livro do Apocalipse também, novos céus e nova terra, um reino, um novo povo, né, que isso possa tocar o nosso coração, que a gente possa estar realmente focando na parte interior, né, que o nosso interior, a palavra de Deus, ache raízes. A palavra de Deus, como uma chuva que vem, ache raízes nessa terra muitas vezes seca, que tem fome da palavra de Deus, né, que as doenças do Egito não nos afetem mais. Deus é aquele que cura nossas doenças, como ele falou na saída do Egito, né? Tudo para levar esse templo a ser construído em nossas vidas. Que Deus nos abençoe grandemente, que a gente saia de tradições religiosas, de coisas que não dignificam a Deus, porque Deus quer fazer essa obra. É verdade, nossos pais espirituais muitas vezes nos levaram a um certo grau de entendimento, mas Deus quer que a gente avance. Os fariseus ali eram pessoas realmente muito por fora, talvez faziam muitas coisas boas, até seus filhos provavelmente eram bem estudados na palavra de Deus, mas isso não é tudo, né? Como a gente vê o texto de Jesus, não é tudo o estudo da palavra, mas que haja essa transformação interior. A gente precisa avançar, e é isso que Deus quer de nós.